Shalom Ubrachá. Nossa Parashá nos conta sobre os korbanot, os sacrifícios dos animais que eram feitos a partir de antes da 10ª praga, vamos dizer assim, que Hashem, Deus, pediu para o povo de Israel para pegar o carneirinho, o carneiro que era o principal deus do Egito daquela época. Então, hoje em dia, nós temos na nossa história um pouquinho da história de cada lugar que a gente passou, um pouquinho da história do Egito Antigo, muito da história da Roma Antiga, porque nós éramos um estado dentro do Império Romano por muito tempo, um pouquinho da história da Pérsia Antiga, e mesmo que os arqueólogos eles conseguem remontar por meio de deduções parte do que aconteceu na Antiguidade, nós temos isso registrado, não precisamos de deduções. Então, na nossa história está escrito que esse carneiro era o deus principal do Egito. Então Hashem pediu para o povo de Israel, agora nessa época do ano, antes da saída do Egito, e de pegarem, cada pessoa ia pegar um carneiro, amarrar ele no pé da cama durante 4 dias, para os egípcios perguntarem o que vocês estão fazendo com o nosso Deus. E o judeu falou para eles: olha, a gente vai fazer um abate kasher, tudo 100%, vamos abater o seu Deus e fazer dele um churrasquinho e comer. E a gente está fazendo isso para Hashem, para ele matar todos os primogênitos do Egito. Esse foi o primeiro o acontecimento nacional, vamos dizer assim, em relação a korbanot. Porque na nossa história tem muitas histórias de korbanot. O Abel, ele fez um korban. Depois vemos que nossos patriarcas também. Mas agora, essa é a primeira vez que acontece tipo um sacrifício nacional. E por que precisavam os primogênitos do Egito serem ameaçados? Então nós sabemos que na estrutura do Egito Antigo, o filho do rei virava rei, filho do faraó virava faraó, o filho do marceneiro ia ser o marceneiro, o filho do médico da época ia ser o médico da época. Cada pai ensinava para o filho primogênito dele, para o filho que nasceu primeiro, ensinava toda a profissão. Quer dizer, da mesma maneira que hoje, em certos países, o filho do rei, o primogênito, ele herda o trono. E hoje em dia, a única coisa que serve esse conceito primogênito é para isso. Se o rei tem alguns filhos, o filho que nasceu primeiro vai ser o rei no lugar dele. Agora, antigamente não. Isso se encontrava em todos os aspectos da sociedade. Ou seja, o filho mais velho, ele seria o sucessor do pai, o único sucessor do pai. Então, os outros filhos seriam os funcionários dele, tipo os empregados dele. Por causa disso, se morressem os primogênitos do Egito, quer dizer que o Egito não iria ter uma pessoa que soubesse fazer alguma coisa. Só sobrariam os colaboradores que não tinham recebido me falta a palavra aqui, como se fala, o know-how da coisa. Ou seja, assim, o faraó, se o primogênito dele falecesse, era aquele que recebeu dele já toda a instrução de como dirigir o país. Então, não teria uma pessoa mais adequada para ser o rei. O sapateiro ensinou para o primogênito dele toda a profissão. E então não teria mais alguém que soubesse fazer sapatos. E daí para diante, quer dizer, o Egito inteiro funcionava assim. Hoje em dia a gente não tem ideia do que é isso. Não tem como pegar conceitos de hoje e aplicar ao passado. O
que no passado tudo era muito tribal, tudo era muito... funcionava dessa maneira. Então os judeus falaram para os egípcios, olha, se vocês não deixarem a gente sair, aí todas as pessoas que sabem fazer alguma coisa no Egito vão falecer, nessa 10ª praga, todos os primogênitos, e Deus me livre, para eles, né? Não vai ter ninguém que saiba fazer nada no Egito. Então o Egito vai virar um país assim bem primitivo. Na verdade, quando aconteceu a praga dos primogênitos, as egípcias antigas, elas não tinham nenhuma moral. Elas brincavam, vamos chamar isso de brincavam, né? Que o vídeo é aberto ao público em geral. Elas brincavam com os filhos das vizinhas. Então elas trocavam entre si os filhos lá para brincar. E cada uma engravidava do filho da outra. Então ela tinha um primogênito do filho dessa vizinha, tinha um primogênito do filho da outra vizinha, tinha um primogênito do filho da outra vizinha. E sendo que eles eram raça pura, então o pai nem saberia distinguir se o filho é dele ou da criança do vizinho. E pode ser que, de acordo com os conceitos morais deles, isso não chegou na nossa história, mas chegou que os conceitos morais deles eram totalmente sem noção. Então pode ser que naqueles conceitos morais o marido não se importava que a mulher tivesse um caso com uma criança e não se importava. Ou seja, nós desconhecemos a Torá, nos conta que eles eram o povo mais imoral que existiu na face da terra, mas não entre em detalhes porque essa não é a nossa praia. Nós sabemos que em relação a esse tipo de coisas, o método da Torá é assim: quanto menos você pensa nisso, menos você alimenta essas ideias e menos você desenvolve uma vontade por isso. Então elas deviam pensar muito nisso e elas acabaram ficando viciadas lá. E na hora que teve a praga dos primogênitos, não morreu só o primeiro filho. Morreu o primogênito que ela tinha feito com o filho da vizinha do lado direito, morreu o primogênito que ela tinha feito com o lado da vizinha do lado esquerdo, e em cada casa morreram não sei quantos. Isso fez com que o faraó deixasse o povo de Israel sair do Egito por 3 dias. Olha a dureza deles. Depois de 3 dias, o faraó resolveu perseguir já o nosso povo de novo, trazer a gente de volta para trabalhar abaixo de chicotadas. E aí tem toda a história que o mar se abriu para nós, fechou para eles, tem toda a história da abertura do Mar Vermelho. Mas o que importa para nós é que tudo isso começa, toda a morte dos primogênitos que abriu para nós, nos libertou da escravidão, foi a consequência de um korban, de um sacrifício que nós fizemos. Nós precisávamos sacrificar a idolatria do Egito e por causa disso Hashem fez esse milagre que os primogênitos do Egito faleceram e os nossos não, e por meio disso a gente conseguiu sair do Egito. Então isso vem nos mostrar que o Korban é tipo o lado espiritual do Korban. Hoje, é claro, nós não temos mais os Korbanot, então dizem nossos sábios que as rezas, hoje em dia, elas são no lugar dos Korbanot. Mas voltando então para esse raciocínio, que depois que o povo de Israel sacrificou o carneirinho, nós não ouvimos mais falar que esse carneirinho continuou sendo Deus do Egito. Quer dizer, eles tinham lá um boi no lugar do carneirinho. Tinha um rei da antiguidade, se chamava Sanherib. Ele era o rei da Assíria. Ele conquistou todo o mundo antigo. O mundo antigo não era muito grande. A Europa era a floresta amazônica na época dele. Nem se falar de Américas e Polinésia e Micronésia e Ásia. O mundo inteiro a humanidade inteira era do Egito até o Vale do Rio Indo. Era só aquela região do Oriente Médio.
E o Sanherib, o rei da Síria, ele tinha um método, ele pegava um povo de um país e levava para outro lugar. Aí aquele povo perdia a autoconfiança. Eles precisariam no outro lugar da ajuda do governo. E ele misturou os povos. Aqueles egípcios do hieroglifos, eles eram pessoas de cor escura e cabelo liso. E eles tinham rios sagrados, que era o rio Nilo, e o rio Nilo, vamos dizer, que ele levantava, o rio subia, regava o Egito inteiro, e eles tinham vacas sagradas, né, bois sagrados, eles tinham carneirinhos sagrados. Hoje, se você pega o mapa da Ásia, você vê que os árabes, que a origem deles provavelmente é a Península Arábica, né? Eles chegam até o Paquistão. Então, normal, eles se expandiram, eles chegaram até o Paquistão, chegaram até a Espanha. Os asiáticos, eles são pessoas de cor mais amarelada, olhos puxados, cabelo preto liso. E entre a China e o Paquistão tem a Índia, que não tem absolutamente nada a ver com aquele lugar. Que os hindus, eles são pessoas de pele escura e cabelo liso, como os egípcios dos hieroglifos, e eles têm rios sagrados e vacas sagradas, mas não ouvi falar que tem lá carneirinhos sagrados. Então, assim, provavelmente, não todos os hindus, como vão, mas provavelmente uma parte desses hindus, eles são aqueles egípcios antigos, eles são descendentes daqueles egípcios antigos que o Sanherib levou para aquele lugar, que era o mundo inteiro, era até o Vale do Rio Indo, então de lá para frente era terra de ninguém, ele deve ter colocado eles lá. O que a gente aprende daqui sobre os korbanot da nossa parashá? O segredo dos korbanot, ele consiste em que a pessoa tem um kitrug lá em cima, tem um anjo lá em cima dizendo, olha, esses aqui, no caso do Korban Pesach, vamos analisar assim mais profundamente, o kitrug, ele é um anjo da acusação, é um anjo que ele entra lá no tribunal divino, ele fala, olha, essa pessoa não está se comportando certo, e aqueles kitrugim do nosso povo, da época que a gente era escravo no Egito, o que eles alegaram? Que, olha, os egípcios são idólatras, os judeus são idólatras também. Então, por que você vai tirar um e deixar o outro? Por que você vai abrir o mar para um, fechar o mar para o outro? Então, tinha Hashem, Deus, precisava de um argumento para o tribunal divino, por que ele iria salvar o nosso povo e abrir o mar para a gente e fechar o mar sobre os egípcios, ou que os primogênitos deles falecessem e não os nossos, porque a gente seria discriminado para o bem e eles discriminados para o mal. Aí a idolatria é uma coisa grave. Ela está entre as três coisas mais graves no judaísmo, que é idolatria, relações ilícitas e assassinatos. E a idolatria, ela vai para lá de assassinato, porque o assassino, quando assassina alguém, ou ele está querendo roubar alguma coisa, ele está querendo se vingar da pessoa. Agora, o assassino não vai assassinar o filho dele, não vai assassinar o pai. Agora, não digo assim, eu digo, tem casos fora do comum, mas vamos dizer, um caso normal, né? Então, só que a idolatria mandava a pessoa sacrificar também os filhos para a idolatria, fora os pais. Então, o Rabi Akiva, ele viu isso com os próprios olhos dele, que uma pessoa sacrificou o próprio pai para a idolatria. Então, ele sacrificava os filhos, sacrificava os pais, quer dizer, assassinar os filhos, assassinar os pais é pior do que assassinato normal. Então, a idolatria no judaísmo é uma coisa muito grave. Na hora que Hashem pediu para o povo de Israel para eles pegarem a idolatria do Egito e sacrificarem a idolatria, aí isso tirou esses kitrugim lá em cima, tirou da nossa frente aqueles anjos que estavam perguntando qual é a diferença entre nós e os egípcios,
Aí essa diferença se ressaltou. Os egípcios são idólatras, eles estão dispostos a sacrificar os filhos e os pais para a idolatria deles. O que o monge da idolatria da hora, de acordo com a esquizofrenia dele, o que ele determinar, eles fazem. E nós não. E a gente pegou o Deus deles e fizemos do Deus deles um churrasquinho. Então, esse argumento lá em cima fez com que justificasse, o Tribunal Divino justificasse a nossa saída do Egito. Então aí nós vemos um exemplo de o que o Rambam vai trazer depois, o motivo do Rambam pelos korbanot, que ele vai dizer assim: o povo de Israel estava acostumado a fazer os sacrifícios. Então a gente vê que isso foi o que aqueles anjos chamados de Mekatregim, e isso foi o que eles alegaram, que olha, os judeus são idólatras também, os egípcios são idólatras também. O Rambam diz que o povo de Israel não só que estava acostumado a fazer sacrifícios para a idolatria, mas que na idolatria você não chega lá e faz o sacrifício no frigorífico. A pessoa chega lá, tem um sacerdote que ele tem uma roupa muito impressionante, então a gente pediu para fazer o Kohen Gadol, que seja um sacerdote, o Aaron Cohen, e fazer para ele roupas impressionantes. Lá na idolatria tinha um altar, então a gente pediu para fazer um altar para Hashem. Lá na idolatria tinha eles sacrificavam animais, então a gente pediu para sacrificar esses animais para Hashem. Então, quer dizer, diz o Rambam que se o maior dos profetas falasse: olha, não precisa fazer os sacrifícios, é o suficiente você rezar, eles iam rir na cara, eles iam continuar fazendo sacrifícios então para a idolatria, que eles iriam dizer que a idolatria é uma coisa muito mais séria do que o judaísmo. Então, Hashem falou para eles: então, sabe o que? Direciona os sacrifícios. Continua fazendo os sacrifícios, mas faz os sacrifícios para Hashem. E, de acordo com o Rambam, os animais que foram escolhidos para serem sacrifícios são ligados a esse assunto do nosso Korban Pesach, da mesma maneira que o carneirinho era a idolatria do Egito. Então Hashem escolheu também o boi, que também era idolatria daquela época, dos povos da época, também o bode, que era idolatria dos povos antigos, e todas as idolatrias conhecidas internacionalmente, o animal delas foi escolhido para ser sacrificado no Beit HaMikdash. Se a pombinha e o bode e o carneiro e o boi, enquanto que animais que não eram idolatrias da época não foram escolhidos. Essa é a opinião do Rambam. E vamos agora para o livro do Kuzari, Rabi Yehuda Levi. Ele diz assim: da mesma maneira que Hashem, Deus, escolheu que para a alma ficar dentro do corpo, nós temos que comer. Se a gente não come, a alma sai do corpo e esse corpo se torna um corpo morto. Então, dessa mesma maneira, para que o mundo de cima e o mundo de baixo estejam unidos, Hashem pediu para fazer esses korbanot, para representar isso. Hashem escolheu isso para fazer uma união entre o mundo espiritual e o mundo material. Esse é o motivo do Kuzari. Agora, o motivo do Midrash, por que Hashem escolheu esses animais para serem sacrificados e não animais como um leão, que seria um glamour, um tigre, um urso? O Midrash traz dois motivos. Um motivo que, sendo que o sacrifício seria uma coisa feita pelo povo inteiro, e para ter um leão, para caçar um leão, teria que ser um rei, teria que ser alguém muito, muito rico para conseguir comprar um leão. Então Hashem fez um sacrifício popular, sacrificar os animais populares. O outro motivo do Midrash é que esses animais, o carneirinho, o bodinho, o bezerrinho, eles são animais perseguidos.
Sendo que eles são animais perseguidos, Hashem protege os perseguidos e deu para eles o mérito de eles subirem, serem elevados por meio disso que foi feito deles o sacrifício. E aí a gente entra no Zohar da coisa, o lado oculto da Torá. Motivo do Zohar pelos Korbanot. Vou até dar uma paradinha e a gente vê tanta luz no nosso vídeo, e eu tenho medo que toda essa luz é nada mais, nada menos do que uma probleminha aí. Então, um minuto só. Então, era mesmo. Deu uma limpadinha no vidro, tudo deu certo, voltou a imagem ao normal. A gente lava o carro sempre antes de Pesach. Hoje a minha filha me lembrou que já é antes de Pesach, a gente tem que lavar o carro. Agora o vidro da câmera, acho que tenho que limpar todo dia. Então vamos lá. Em relação ao Zohar, por que esses animais precisam ser esses animais puros e não podem ser os animais impuros? Então, quando nós fazemos um sacrifício, nós elevamos a alma do animal. E sendo que a raiz das almas animais, a raiz e vamos dizer, não só a raiz das almas animais, como também a raiz do corpo do animal, ela está acima das nossas próprias raízes. Ou seja, por causa disso, quando nós comíamos o Corban, nós recebemos vida desse animal que nós comemos, e ele não recebe vida da gente. Quer dizer, o carneiro não vai comer um ser humano para viver, mas o ser humano come o carneiro. Então por quê? Porque a raiz da alma deles, a raiz do corpo deles está acima da nossa. Quando a gente fala está acima da nossa, é porque a nossa alma ela se torna uma parte de Deus no mundo de Atzilut, que é chamado de Olam HaTikun. A raiz do corpo é o primeiro Tzimtzum, e a gente vê que o corpo deles é mais resistente do que o nosso, e a raiz da alma deles é no Olam HaTov, o mundo que era chamado de Olam HaNikudim, o mundo dos pontos, que lá a Sefirot, elas existiam, mas elas não tinham ligação uma com a outra. Por isso é usado esse exemplo pontos, que um ponto, se ele se liga com outro ponto, ele já não é mais um ponto. E o Olam HaNikudim, o mundo dos pontos, ele aconteceu lá a quebra dos receptáculos e caíram as grandes luzes, caíram aqui no precipício. E na hora que nós fazemos esses sacrifícios animais, nós elevamos essas almas animais a um nível superior, vamos dizer assim, que isso faz... vamos pelo português. Eu acho que vou fazer um curso de português. Então, funciona da seguinte maneira. Na hora que você eleva a alma do animal, você está se elevando junto com ela. Ou seja, você eleva ela te eleva também. Aí entra o Zohar com um detalhe, que quando você, vamos dizer, num caso normal, no Shabbat, quando você come, vamos dizer, no Shabbat, você foi para um açougue kasher, você comprou uma carne kasher, que foi feita um abate kasher, foi tirado o sangue dela, e você faz essa carne kasher para comer no Shabbat. Na hora que você come essa carne, ela, sendo que ela é kasher, então ela tem uma raiz lá em cima que está acima da nossa raiz, a gente eleva ela e ela nos eleva junto. Por outro lado, se esse animal não é kasher, se a gente vai fazer um sacrifício de um leão, de um tigre, de um urso, e a gente vai comer esse leão, sendo que ele
a alma dele já é outra categoria de almas. Já não é uma alma animal da Klipat Noga, que tem um lado bom também, como a alma animal do boi, do carneiro, do bode, da pomba, mas essa alma animal do leão, do tigre, do urso, ela já é uma alma animal que a origem dela são 3 klipot temeot, 3 cascas impuras, vamos chamar assim, quer dizer, 3 lados impuros que ela está amarrada lá embaixo. E ela está amarrada de um jeito que a gente chama isso em hebraico o que é mutar e o que é assur. Traduzido para português, dá o que é permitido, mutar é permitido, assur é proibido. Só que a palavra própria, mutar, quer dizer desamarrado, e é usado como permitido, mas ela quer dizer desamarrado, e assur quer dizer amarrado, é usado como proibido. Por que o hebraico usa essa palavra mutar, desamarrado, para dizer que é permitido? Aqui a gente entra nos sacrifícios. Sendo que esse animal é um animal puro, ele está desamarrado da sitra achra, desamarrado do lado impuro. Então nós conseguimos elevar ele, por meio que a gente eleva ele, sendo que a raiz da alma dele está acima da nossa, então ele consegue elevar a gente também. Nós temos uma subida. Então a pessoa, ele comeu uma carne no Shabbat, ele foi estudar a Torá, ele conseguiu entender bem melhor do que ele entendia antes. Agora, o animal que não é kasher, sendo que ele está amarrado na impureza, a gente não consegue fazer ele subir, portanto ele leva a gente para baixo. E isso vai acontecer até a Geulah, até Mashiach chegar. Vai ter uma época que dizem os profetas que Hashem vai tirar o Ruach HaTum, o espírito impuro da terra. O que quer dizer? Que tudo já vai estar desamarrado. Quer dizer que o leão vai comer grama e tudo mais. Então, aí entramos num detalhe que dizem nossos sábios que o porco vai ficar kasher. Isso que o porco vai ficar kasher 100%. Quer dizer, o porco no momento é um animal impuro. Se alguém come um porco, por causa que ele é um animal impuro, ele tem uma alma das 3 klipot temeot. Então a alma dele vai descer e vai puxar a pessoa que comeu ele para baixo. E só que no futuro não. Hashem vai desamarrar essa alma do porco da sitra achra, então não vai mais ter sitra achra, não vai mais ter o lado ruim, então o porco vai ter uma alma de animal puro. Mas e os outros, o tigre, o leão? Aí será que eles vão se extinguir e o porco é uma exceção? Ou será que a intenção é que se até o porco ele vai se tornar um animal puro, então quanto mais o tigre e o leão? O que a gente vê na prática é que você vai para o zoológico, você vê os animais mais... que o lado impuro deles está mais expresso, mais explícito. Tipo o leão, que ele mata pessoas para comer, o tigre que mata pessoas para comer. Esses animais impuros, que o lado impuro deles está bem assim, bem revelado, eles estão todos em extinção. Então, quer dizer, provavelmente o porco ele vai ficar kasher, mas os outros vão desaparecer. Quer dizer, tudo que é impuro vai desaparecer. Mas ainda está em aberto. Quer dizer, pode ser que o porco ele é um exemplo, que se até o porco ele vai ficar kasher, vai ficar um animal puro, quanto mais os outros. Isso ficou em aberto. Então, desejo a todos vocês Atzlachá, Briut Parnassá Bechefa. Nós vamos continuar falando sobre os Korbanot. Agora, Chumash Vaikra, essa parte da Torá, que é o nosso terceiro livro, que ele é chamado de Vaikra, ele não tem historinhas, ele só tem leis relacionadas a Korbanot. Vamos falar muito ainda sobre os Korbanot. Atzlachá, Briut Parnassá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom. Bekol Tov.